paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a todos pela oportunidade, de permitir que nós entremos no seu lar. Hoje estamos realizando mais uma aula, mais uma pré-aula. Hoje é a lição de número 11, que tem como título A Segunda Vinda de Cristo. E eu quero convidar você a dar um like, dar uma curtida no nosso canal, participar, acompanhar, sugerir, opinar, para que a gente possa melhorar. Nós não somos perfeitos, mas estamos tentando cada dia mais melhorar para poder atender às necessidades. Então, meus irmãos, o tema de hoje é, como eu disse, a segunda vinda de Cristo. Isso está dentro da nossa lição, que é a lição da CPAD, esta lição, que é a lição que nós estamos estudando, que tem como título A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos, que é comentada pelo pastor Ezequiel Soares. Essa lição de hoje ela tem como texto áureo o que está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, que diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A verdade prática nos diz: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeiro, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Então essa é a forma como nós cremos nessa questão do arrebatamento. A leitura bíblica em classe, a leitura bíblica que vai ser a base da escola dominical, está escrita em dois textos da Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18, e também Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao versículo de número 27. Diz assim 1 Tessalonicenses 4: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, também os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Lucas 21, 25. E haverá sinal no céu, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O objetivo geral dessa nossa lição é apresentar a doutrina bíblica a respeito da vinda de Cristo. Essa doutrina bíblica a respeito da vinda de Cristo é chamada de escatologia. Dentro desse assunto temos três subtópicos, três objetivos específicos. O primeiro é analisar o evento futuro. O segundo, identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. E o terceiro, explicar os eventos da segunda vinda de Cristo. A Bíblia nos mostra que a vinda de Cristo ela vai ser em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, e a segunda é a vinda do Senhor Jesus em glória. Estes dois eventos haverá na terra grande tribulação entre esses dois eventos. O julgamento divino sobre todos os moradores do mundo e do céu. E o tribunal de Cristo segue-se seguindo as bodas do Cordeiro. O nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica desses eventos. Mas o tema escatológico não se esgota
com o que vamos falar. Então, meus irmãos, nós vamos estar falando a respeito de assuntos escatológicos, mas isso aqui não temos a pretensão de falar sobre tudo de escatologia, até porque o tempo não dá, e são muitos termos. O que é que nós vamos fazer aqui? Mostrar a fundamentação desses textos bíblicos, dos termos bíblicos, para a nossa base a respeito do arrebatamento e da vinda de Cristo. Né? A segunda vinda de Cristo ela vai se dar em duas fases: o arrebatamento e a vinda propriamente dita. O primeiro ponto da lição tem como título os eventos do porvir. Né? Então, dentro disso aqui, nós vamos ter 3 subtópicos. O primeiro é a fonte da predição, o destino dos impérios da antiguidade e sobre a diáspora judaica. Dentro do primeiro ponto, o primeiro item do primeiro ponto, nós temos o seguinte: não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada. Essa é a primeira coisa que eu tenho que lhe dizer. Nós acreditamos na vinda de Jesus Cristo baseados na Bíblia Sagrada. Essa é a nossa fonte, a nossa fonte verdadeira a respeito disso. Por meio da qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre o evento futuro, sobre o porvir. Ela é uma fonte confiável. Esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo da história humana, que envolve o arrebatamento da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, nos diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui nós já temos a base, um dos versículos bíblicos que fala a respeito disso. A vinda de Jesus em glória, conforme está escrito lá em Mateus, no versículo 30, e também Apocalipse, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, o juízo de Deus sobre a terra e sobre os fins dos tempos, Mateus capítulo 24, versículo 21, o futuro glorioso de Israel, Isaías 62, versículo 2, versículo 3, o reino milenar de Cristo, nós vamos encontrar isso lá em Isaías capítulo 9, versículo 7, e também no capítulo 11, versículo 10. São acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque, conforme Judas relata no verso 14 do seu livro, até o apóstolo João, o último dos apóstolos, no livro de Apocalipse. Então, a Bíblia é a fonte da predição do arrebatamento da igreja. E existe vários termos, vários versículos, vários textos que comprovam isso. O segundo item do ponto 1 vai falar sobre o destino dos impérios antigos. Você poderia me dizer, mas irmão, isso aí está falando apenas das coisas futuras. Mas eu quero lhe dizer que as profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia, que nunca mais se ergueu no cenário mundial, isso está escrito na Bíblia, lá em Isaías capítulo 13, versículo 19, versículo 20. E isso foi escrito antes do império. A ascensão e a queda dos impérios medo-persa, grego, romano, nos capítulos 7 e 8 de Daniel, entre outros profetas que se cumpriram. Há também, nós podemos confirmar esses fatos na própria história. Quando você vai pesquisar a história geral, você vai encontrar esses fatos que já estavam preditos. As profecias messiânicas cumpriram-se com abundância de detalhes, como o nascimento do Messias através de uma virgem na cidade de Belém, seu julgamento diante do Pôncio Pilatos, sua morte, sua ressurreição, a ascensão aos céus e outros eventos. Então, várias coisas que aconteceram estão relatadas na Bíblia e tinham sido preditos antes de acontecer. Por que não? Por que não? Por que não crer na Bíblia? Por que vamos deixar de crer na Bíblia se ela é a nossa fonte, se ela nos dá histórias e fatos suficientes a respeito do que foi dito e já aconteceu? Terceiro item do ponto 3, do ponto 1. Sobre a diáspora judaica. As profecias apontam de antemão as duas dispensações do povo judeu, as suas respectivas restaurações. A primeira diáspora está relatada lá em Jeremias, capítulo 16, versículo 13.
e o seu retorno, lá em Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 3. A segunda diáspora, anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e cairão ao fio da espada, e todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas capítulo 21, versículo 24. Com o seu respectivo retorno, depois de mais de 18 séculos, à terra de seus antepassados, tal como foram anunciados pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias no capítulo 31, versículo 17, Ezequiel no capítulo 11, versículo 17, no capítulo 36, versículo 24, no capítulo 37, versículo 21, Amós falou também a respeito disso, no versículo 9, versículo 14 e 15, Zacarias no capítulo 8, versículos 7 e 8. Então, o que estava para acontecer, o que aconteceu, e inclusive o retorno de Israel, Israel voltando a ser nação, tudo isso foi predito antes, aconteceu, então por que não crer? Então, o livro a escatologia, ela não é apenas dos assuntos futuros, mas também de coisas que foram preditas e aconteceram. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, os eventos do porvir. Ou seja, foi predito o arrebatamento da igreja, e vai acontecer, porque assim como aconteceu a diáspora, assim como aconteceu tudo antes no Antigo Testamento, é um fato. Você precisa entender que o arrebatamento da igreja é algo real e está prestes a acontecer. O segundo ponto da nossa lição vai ter os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Esses termos bíblicos nós precisamos, eu peço a sua compreensão, a minha pronúncia não vai ser bem adequada, porque eu não conheço bem o grego e o hebraico, mas eu vou tentar ler aqui as palavras e você vai seguindo. Primeiro, vinda. A palavra que se pronuncia parúcia, né? Parúcia significa vinda, chegada, presente, volta visível, real, advento de um rei. No aspecto escatológico, este substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, como está lá em 1 Tessalonicenses 4 e 15, como a vinda de Cristo em glória, com a sua igreja, como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 8. Outro termo é o Eshomai, ou seja, ir e também vir. Duas coisas opostas, sim, desde que considerando o momento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida, é ida. Mas para quem estiver no ponto de chegada, é vinda. Esse verbo aparece em referências à vinda de Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 3, e também a sua vinda em glória, em Atos capítulo 1, versículo 11, Judas, versículo 14, e Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Então, a palavra vinda tem esse sentido. Manifestações e aparições, o segundo item do ponto 2. O substantivo grego aqui é epifaneia, que só aparece 2 vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente por Paulino. Todas as ocorrências dizem respeito à vinda de Jesus, desde a encarnação do verbo, conforme está escrito lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, né, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. E o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus, lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. O termo é também traduzido por vinda, em referência ao arrebatamento da igreja, lá em 2 Timóteo 4, 8. O apóstolo emprega ainda, para se referir à segunda vinda de Cristo em glória, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino.
lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ou conforme encontra-se na Almeida, revista e atualizada, pela sua manifestação e pelo seu reino. Terceiro ponto do item 2. Terceiro item do ponto 2. Revelação. O termo Apocalipse. O apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Esse termo é traduzido como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, ou de acordo com a versão Almeida, revista e atualizada, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Esse é o segundo item, né, o segundo ponto da nossa lição, né, e a gente precisa entender justamente isso. A palavra escatologia, que nós falamos logo no início, ela tem um sentido, significa estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, compreendidas como um dos capítulos dogmáticos da fé cristã. A escatologia é por objeto os seguintes temas: estado intermediário, arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e o estado perfeito. Então esses aqui são os temas que estão contidos dentro da escatologia. Escatologia é justamente estudo, né, a lógica das coisas, das últimas coisas, a lógica das últimas coisas, né, que é um estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre os eventos da segunda vinda de Cristo. E eu quero lhe pedir, por favor, dê um like, curta aí, divulgue este canal, para que as pessoas também tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais do comentário da lição da Escola Dominical. Nosso objetivo aqui é apenas comentar, para lhe dar algum subsídio a mais, para comentar algo a mais a respeito da lição. No nosso terceiro ponto, não esquecendo que nós estamos estudando a 11ª lição do terceiro trimestre. Nesse ponto, que é o terceiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre os eventos da segunda vinda. É uma pena que o tempo é curto, o espaço é curto, porque cada um desses é um tema longo para se estudar. Mas vamos falar. Primeiro, os eventos, nós vamos tratar apenas de 3 aqui: o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo em glória e a grande tribulação. Primeiro aspecto, o arrebatamento da igreja. É o rapto dos santos da terra. É um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. A profecia completa até os fusos horários, pois uns estarão dormindo à noite e outros estarão trabalhando nesse exato momento. Eu louvo a Deus, porque nós encontramos isso lá em Lucas capítulo 17, versículo 34 a 36, vai mostrar justamente que o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer simultaneamente. E o texto sagrado já diz, de dia e de noite. Eu louvo a Deus que os homens chegaram à conclusão que a terra era redonda. Só que quando os homens chegaram à conclusão que a terra era redonda, essa profecia já existia. Se eles tivessem lido isso aqui antes, eles já sabiam que tinha diferença. Como é que ia acontecer isso se era de dia e de noite ao mesmo tempo? Então Deus tem o seu trabalhar. Esse evento era inspirado em algo rápido, uma fração de segundo. É invisível aos olhos humanos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Os mortos salvos, os que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a parte B.
Em seguida, nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos nessa ocasião, com o corpo corruptível, já revestido da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, conforme 1 Coríntios 15, 53, seremos arrebatados da terra para encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. A igreja espera o arrebatamento. E aqui eu queria chamar sua atenção para você que está ouvindo, que está participando. Eu queria que você se atentasse para isso. A esperança da igreja está no arrebatamento. A esperança da igreja, claro, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu para o Pai. Mas ele fez uma promessa de vir buscar um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Então nós precisamos amar a sua vinda. Precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja, porque nós não sabemos que hora vai ser. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, não sei. Mas nós precisamos estar prontos hoje, porque hoje é o dia da reconciliação, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do arrebatamento da igreja. Pode ser hoje. E se for hoje, estás pronto para o arrebatamento? Então precisamos viver uma vida santa constantemente. Segundo ponto do item 3. A vinda de Cristo em glória. Ora, a igreja será arrebatada. E o que é que vai acontecer? Após o arrebatamento da igreja, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, a igreja vai ser arrebatada e vai passar 7 anos com Cristo. Esse período de 7 anos, após esse período de 7 anos da igreja com Cristo, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos, conforme está escrito em Mateus 24, 30, 31, Lucas 21, 25 ao 28. Nesse retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos, conforme está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, e Judas, versículo 14. O propósito aqui é julgar as nações. Então Jesus Cristo vai voltar depois de 7 anos com os santos para julgar as nações, conforme está escrito em Joel capítulo 3, do versículo 12 ao 14, e também em Mateus 25, 31 e 32. Também vem restaurar o trono de Davi, conforme Zacarias capítulo 12, do versículo 8 ao 14. Em cumprimento à promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel, que diz: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 31, 32 e 31, 32 e 33. Destruirá a besta e o falso profeta, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, e também Apocalipse capítulo 19, versículo 19, versículo 20. E estabeleceu o seu reino de justiça e paz, o seu reino, o reino de Deus de 1000 anos, conforme Isaías capítulo 2, versículo 4, e Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e 3. Então, a vinda gloriosa de Cristo vai proporcionar estas coisas que nós acabamos de citar, que é o reino milenial, que é estabelecer o reino milenial, vai destruir a besta e o falso profeta. Ele também vai cumprir uma promessa que Deus fez, que ele vai reinar e o seu reino não terá fim. Ele vai sentar no trono de Davi, conforme Zacarias, e ele também vai julgar as nações. Então esse é o propósito. Além disso, nós teremos, durante o período de transição entre o arrebatamento da igreja e o início do milênio, que foi o que nós falamos ainda há pouco, né? Nós falamos a respeito do arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de Cristo. Entre o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento, e a vinda de Cristo em glória, teremos 7 anos. Durante esses 7 anos é um período que é um período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. É um tempo de angústia, sofrimento sem precedentes na história. Nós podemos ver isso em Daniel capítulo 1,
Joel capítulo 2, versículo 2, Mateus capítulo 24, versículo 21, Marcos capítulo 13, versículo 19, também conhecido como Dia do Senhor, Joel 1,15, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, a igreja não passará por esse período, que é conhecido como a grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Será a era do anticristo, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 a 9. Identificado como a besta, Apocalipse capítulo 13, versículo 2 a 8. O falso profeta será o porta-voz do anticristo e enganará o povo por meio de falsos milagres, conforme está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por uma semana de anos, conforme Daniel capítulo 9, versículo 27. Mas na metade do período o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o próprio diabo. Só a partir daí começará o período da angústia de Jacó, segundo Jeremias capítulo 30, versículo 7. Todos esses horrores estão registrados a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Este período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com o Messias, conforme está escrito em Amós, capítulo 4, versículo 12. Então, nós podemos perceber que o período da grande tribulação vai ser um período horrendo aqui na terra, para quem ficar, e principalmente para provar a nação de Israel, porque Israel ainda aguarda o Messias. E eles vão ver o Messias vindo em glória, conforme o Senhor prometeu, conforme está escrito lá em Mateus. Então, para isso acontecer, eles primeiro vão fazer um concerto com o diabo, que é uma pessoa que se diz o próprio Cristo, que na verdade vai ser o anticristo. É uma pessoa que vai parecer santa, que vai fazer milagres, que vai fazer coisas extraordinárias e que, se possível, enganariam a muitos. Enquanto isso estiver acontecendo aqui na terra, que é o período da grande tribulação, no céu vai estar acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, né? Enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez na vida por causa do Evangelho. E o chamado Tribunal de Cristo. Isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E também nós vamos encontrar em 1 Coríntios 3, do 15 do 12 ao 15, e também Apocalipse 22, 12. A premiação dos salvos não se trata de um julgamento para salvação ou condenação. Todos os presentes já são salvos em Jesus, pois, visto que a salvação é de graça, aqui se trata de uma bênção aos salvos. Em seguida virá a festa das bodas do Cordeiro, o grande banquete que será celebrado a união de Cristo com a igreja. Portanto, meus irmãos, esta é a lição que nós precisamos estudar nesse trimestre. Nós concluímos dizendo aos irmãos, essas amostras proféticas servem para garantir tudo quanto está escrito para o fim dos tempos. Irá de igual modo se cumprir, conforme Jeremias capítulo 1, versículo 12. A nossa esperança não se baseia na utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A escatologia bíblica é a continuação do processo da história. Então, meus irmãos, estude a Bíblia, medite na Bíblia, reconheça a Bíblia, porque só assim você terá certeza da sua salvação. Eu quero deixar a todos um abraço, a paz do Senhor. Meus irmãos, curtam o vídeo, entre no nosso canal, se inscreva. Você é o nosso convidado especial e até a próxima aula. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.